Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Olha, eu quero falar com vocês a respeito de um caso que certamente você há de lembrar se você, à altura, já era uma pessoa adulta ou um jovem que já pudesse ter minimamente conhecimento acerca dos fatos da vida cotidiana. Vou tratar hoje sobre o caso Isabela Nardoni. Por quê? Porque recentemente foram veiculadas aí várias entrevistas com a Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni. Inclusive tem série da Netflix, salvo engano na Netflix. Eu não assisti ainda, mas já está no hall de séries que eu vou assistir daqui a pouco. E eu assisti inclusive uma entrevista com a Ana Carolina Oliveira, assisti lá no Ticaracati Cast, o podcast do Bola, do Carioca, ambos ex-integrantes do programa Pânico, que tanto sucesso fez na minha adolescência, talvez na sua também, e me admirei muito com aquela mulher. Aconselho você a assistir a entrevista. Eu falo sobre essa entrevista porque foi a que eu assisti, mas você pode procurar outras também, certamente ela manterá o mesmo perfil. Que mulher forte! Você há de convir comigo que alguém que passou pelo que ela passou, e nesse programa Quanto é de hoje, eu tenho que ter muito cuidado com as palavras que eu venho a proferir, porque eu corro o sério risco do Instagram bloquear meu vídeo, né? A gente tem aqui um caso bem delicado, então eu tenho que cuidar com as palavras. Mas me chamou a atenção o fato de uma mulher que passou por tamanho problema na vida conseguir não apenas falar sobre ele, mas se mostrar uma mulher hoje feliz, uma mulher aparentemente realizada, e isso certamente nos alegra a todos. Assista lá no programa Ticaracati Cast, eu aconselho. E o caso veio à tona depois de 15 anos em razão, você pode concordar com isso ou não, da progressão de regime da outra Ana Carolina, e aqui me refiro a Ana Carolina Jatobá, que foi aí condenada juntamente com o Alexandre Nardoni, pai da Isabela, à prisão. E o regime dela progrediu para o semiaberto. E aí a razão pela qual retomou-se todo o comentário relacionado ao caso da Isabela Nardoni. Eu andei procurando algumas decisões para que a gente pudesse fazer o programa de hoje e eu encontrei uma relacionada ao caso. Porque lá atrás, lá em 2013, uma peça teatral foi produzida, e esse é o tema do programa Quanto é de hoje. Uma peça teatral foi produzida no sentido de tentar retratar a situação envolvendo a Isabela Nardoni. Foi uma peça que tinha como nome Edifício London, o edifício onde aconteceu toda a tragédia. O Lucas Arantes era o autor dessa peça e ele fazia parte, toda a encenação ficaria em cargo da companhia teatral Os Sátiros. Não sei se em analogia ao nome da companhia ou não, mas eles procuraram fazer algo que mais parecia uma sátira. Era uma peça de mau gosto, porque você tinha ali uma boneca sem cabeça, você tinha uma retratação da Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela,
como uma mãe despreocupada com os filhos. Essa peça, ela seria promovida em público na cidade de São Paulo. Seria promovida na Praça Roosevelt, bem no centro de São Paulo, ou seja, um local com uma grande movimentação, né? São Paulo, uma grande movimentação. E teria ainda um livro retratando a peça. Houve uma tiragem de 500 exemplares. Na época, a Ana Carolina Oliveira, cometiu o erro que a grande maioria das pessoas comete, que é confundir os nomes. A Ana Carolina Oliveira procurou uma advogada e procurou o Poder Judiciário no intuito de impedir que a peça acontecesse, bem como que os livros produzidos fossem vendidos ao público. E ela conseguiu não apenas a proibição, mas também uma indenização a ser paga pela companhia. E aqui nós chegamos ao ponto alto do programa Quanto é, porque eu quero saber de vocês qual foi o valor da indenização obtida nesse caso. Opção A, R$30 mil. Opção B, R$50 mil. Opção C, R$100 mil. Opção D, R$20 mil. Eu vou dar um tempo para você pensar, você já sabe como funciona. Eu vou aqui tratar a respeito dos dispositivos legais e do embasamento jurídico adotado pelo julgador que concedeu a indenização. Porque quando a Ana Carolina Oliveira ela se insurge contra a produção da peça, ela age como uma mãe tentando defender a imagem da filha que já não está mais aqui. E aqui eu entro na seara daquilo que se chama direitos da personalidade. Se você não sabe onde encontrá-los, você pode ir no capítulo 2 da Lei 10.406, o Código Civil, lá a partir do artigo 11. O tema dos direitos da personalidade me encanta. Me encanta porque ele esmiuça, ele trata acerca daquilo que compõe aquilo que nós somos. Nossa imagem, nosso nome. Eu amo essas questões relacionadas ao nome. Não por acaso eu tive como trabalho de conclusão de curso lá na universidade todas as possibilidades de alteração do nome trazidas pela lei. E vocês sabem também, já gravei vídeo falando sobre isso, que o nome da minha filha, inclusive, eu briguei no cartório porque eu não queria que o nome da minha filha tivesse o dos, que antecede o Santos. Eu não queria que ficasse Donatella de Almeida dos Santos. Ficaria uma coisa realmente que, na minha visão, empobreceria muito. Deixaria o nome... Empobreceria não no sentido financeiro, obviamente, mas na qualidade, da beleza do nome. Não me entendam mal. E eu também sou pai, eu boto o nome que eu quiser e acho o que eu quiser. Mas eu gostaria que ficasse Donatella de Almeida Santos, sem o dos, como é o meu nome, por exemplo. E aí eu tive que brigar e consegui. Consegui por conhecimento do que dispõe a Lei 6.015, que é a Lei dos Registros Públicos. Então você tem inserido nos direitos da personalidade uma série de conceitos que nos protegem, especialmente quando não há o consentimento acerca do detentor daquele direito da personalidade ou
daquele que é legítimo a brigar por ele, a defendê-lo, especialmente quando aquele que teve a imagem divulgada já não está mais entre nós. Foi com base nesses direitos mencionados nesse preâmbulo legal feito por mim agora que a Ana Carolina Oliveira buscou o Poder Judiciário. Porque o artigo 12 da Lei 10.406, ele é muito claro em dizer o seguinte, veja, pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. E aí o parágrafo único desse mesmo artigo 12, ele revela outro direito em relação a quem não está mais aqui. Em se tratando de, não sei se eu posso falar a palavra, mas quem já foi, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo, o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Ou seja, ela, enquanto mãe, tinha legitimidade para pretender que a ameaça de lesão a direito da personalidade, lesão à imagem da filha que já foi, cessasse. Era a mãe sobrevivente que tinha essa legitimidade. Poderia ser os avós também, estariam ali na linha reta, enquanto ascendentes. Enfim, foi a mãe a responsável por buscar o poder judiciário. E como eu mencionei, e aí você pode se perguntar, mas ela não quis a veiculação dessa peça porque retratava a tragédia, mas hoje você tem séries falando a respeito dela. Pois é, mas nós temos o fator chave para autorizar, para legitimar, para continuar utilizando o mesmo termo, legitimar a veiculação desse material, que é a autorização, o consentimento daqueles que vão ter a imagem divulgada. A pessoa que já não está mais aqui, embora não possa mais falar, merece respeito. Não é por acaso que você não pode ir até aquele lugar onde as pessoas descansam, você sabe qual é, não sei se eu posso falar a palavra também, para que o vídeo não seja bloqueado e levado a um número muito pequeno de pessoas, mas nós não podemos ir lá e começar a abrir as casinhas para poder mexer nos corpos. Você não pode fazer isso. Porque o direito da personalidade, do corpo, mesmo que não mais vivo, ele existe. E o artigo 20, ele também vale a leitura, porque ele fala logo no começo do caput a respeito da importância da autorização. O artigo 20 da Lei 10.406 prevê o seguinte: salvo se autorizadas ou, e aqui independe de autorização, de quem tem que dar a autorização, ou se necessárias à administração da justiça, ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Você não vai imaginar que esse teatro
seria feito em praça pública sem ao final pedir uma colaboração daqueles que lá estivessem a observá-lo. Não vai achar isso. Então, sim, a publicação do livro, que eu também duvido, pudesse ser ele gratuito, a própria exposição da peça teatral seria sim destinada a fins comerciais. Se insere no artigo 20, haveria a utilização de uma pessoa sem a autorização, especialmente uma pessoa que já não está mais aqui entre nós, uma criança, sim, haveria. Então, não havia autorização, automaticamente nascia ali um direito da Ana Carolina Oliveira em requerer a proibição sem prejuízo da indenização, e foi o que aconteceu no caso concreto. Porque o juiz entendeu que sim, houve lesão a direitos da personalidade e, no caso, vocês estão vendo aqui a matéria, eu tentei encontrar o processo, mas esse processo, por alguma razão especial, talvez pela propagação exacerbada e evidente exploração do caso, que constrangia evidentemente Ana Carolina Oliveira e a família, esse processo ficou em segredo de justiça. O outro lado, a parte processada, até tentou retirá-lo, mas como era um processo que certamente exporia ainda mais a família, ele foi mantido em segredo de justiça, eu não consegui ter acesso a ele, então vocês veem aí a matéria datada de 2014. E nesse caso, o juiz entendeu por bem conceder uma indenização, fala aí minha voz, 20 mil reais. Exatamente, 20 mil reais, uma indenização de 20 mil reais, embora Ana Carolina tenha pedido 50 mil. Mas é como eu digo, não se apeguem ao valor da causa. O valor da causa, ele pode ser diferente daquilo que o juiz venha a entender, ou até mesmo daquilo que venha a ser estipulado em um acordo. Eu odeio falar sobre o valor da causa com o meu cliente, porque ele se apega, ele se abraça, e não adianta o que você possa falar, ele se abraça aquilo ali, e qualquer coisa diferente já faz com que você seja, obviamente, um péssimo advogado, não é? Mesmo você alertando. Então, o valor da causa era 50 mil. O juiz entendeu que sim, houve prejuízos, mas que ensejariam a monta de 20 mil reais. E nesse caso, claro, sempre adotando o caráter pedagógico da medida, sempre adotando o caráter educacional para que não mais se repita e etc. A peça foi suspensa, ela nunca foi divulgada ao público, embora a defesa tenha informado que a peça não se baseava apenas na história da menina Isabela, mas também tinha inspirações em outras tragédias shakespearianas, mas essa história não colou e assim se decidiu. Bom, assistam a entrevista da Ana Carolina Oliveira. Eu vou falar para vocês, as lágrimas caíam sem querer, porque são exemplos que realmente fazem com que vejamos a vida de um ponto de vista muito mais otimista, até mesmo com uma redução daquilo que entendemos como problemas graves. Aquela mulher viveu algo muito sério, conseguiu superar a duras penas, e vocês verão isso na entrevista, se ainda não viram, e é realmente um exemplo para todos nós. Quero agradecer a você que ficou comigo em mais um programa Quanto É. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo.